É isso aí, galera. Vai começando aqui mais um não, é o primeiro, né, na realidade. Eu tô acostumado a gravar os podcasts. E aí agora estamos indo aí para nossa primeira inserção aí no YouTube. E aí eu meio que fiquei no sistema mental aí de como se eu estivesse ainda na sequência do podcast que eu tenho lá no Spotify. Então vamos lá, né? Essa temática desse vídeo eu vou tratar sobre a questão fatos assustadores, né? Coisas assustadoras que tinham na televisão, na infância, que atormentaram e traumatizaram não só a minha infância, mas a infância de muita gente aí nos anos 80 e anos 90, início dos anos 90. Ali. A televisão era muito assustadora nessa época. Hoje em dia a televisão é muito Nutella comparado com o que era naquela época. Hoje em dia, para a pessoa se assustar, ela tem que buscar na Deep Web, na internet. Mas eu não vou me delongar muito e vamos lá, né? Vamos continuar com essa questão aqui. Então, o que acontece? Você pensa assim, ah, não, ah, eu vou falar nesse vídeo só sobre filmes assustadores que tinham na televisão, que passavam na televisão no início dos anos 90, e mas eu não vou me ater somente a filmes como Exorcista, O Lobisomem Americano em Londres e questões que outros tipos de filmes de terror propriamente dito que passavam nessa época. Eu também vou falar sobre programas que eram tidos como infantis nessa época que tinham trechos bastante assustadores e que deixavam as crianças de cabelo em pé na minha geração aí. Então, vamos lá, né? O que acontece? Esse é o primeiro episódio desse canal do YouTube chamado Fugitivo da Matrix. Quero me apresentar aqui, eu sou Roberto Rômulo, o Fugitivo da Matrix, mais conhecido como um ser interdimensional. Então, assim, eu vou falar sobre várias temáticas, principalmente cinema. Esse canal eu já quero deixar claro algumas coisas para não me enrolar muito. Eu sou um consumidor de vídeos do YouTube já há muito tempo, então eu sempre percebi que tinha alguns defeitos, algumas coisas que acabam tornando alguns vídeos do YouTube meio maçantes e chatos em algumas coisas, por mais que as temáticas sejam boas. E eu prometo, já desde de agora, eu faço um contrato com vocês aqui verbal, faço um compromisso de que eu vou tentar não cometer os mesmos erros que eu vejo que são cometidos constantemente nos vídeos que eu sempre vejo no YouTube por aí. Então, assim, logo de cara eu já quero dizer que não vou ficar mendigando curtida nem inscrição no canal meu. Quem consome vídeos do YouTube sabe como é que funciona a plataforma, sabe como é que funciona o sistema do YouTube. Então, assim, se você gosta de um vídeo, eu mesmo automaticamente, se eu gosto de um vídeo, eu curto e acabou. Se eu não gosto, eu não curto, pronto. Não é uma pessoa ficar pedindo ou mendigando todo o vídeo aquilo ali que vai fazer com que alguém curta, entendeu? Na verdade, tem vídeos aí que eu assisti, eu não quero atacar ninguém, que o cara a cada 10 minutos ele tá pedindo curtida, cara. Cara, que coisa chata, velho, sinceramente. Até faz você perder um pouco do raciocínio que está sendo levantado ali. O cara toda hora, gente, curte aí, pelo amor de Deus, que mendicância é essa, cara? Pra que isso? E outra coisa, então, assim, já tá estipulado que vídeo nenhum meu da agora pra frente haverá eu pedindo curtida em YouTube. Quem quiser curtir, gostar dos meus vídeos, curte. Se também não quiser, tô nem aí, cara. Então, assim, não vai ser eu ficar pedindo curtidas que vai fazer com que vocês curtam, que vocês gostem realmente. Quem gostar, curtiu. Quem não gostar. Agora, inscrição também, todo mundo sabe como é que funciona o sistema do YouTube, o algoritmo. Sabe que quanto mais inscrições tiver, isso vai fazer com que você os vídeos daquele canal
que a pessoa gostou faça com que a pessoa se interesse, né, por ver outros daquele canal. Então, assim, se a pessoa gostou da temática do canal, assim como sempre eu assisto vídeos no YouTube e gosto de alguma temática de um canal, eu automaticamente, sem independente, nem espero a pessoa ficar me pedindo para me inscrever, eu mesmo me inscrevo no canal, porque eu tenho interesse de provavelmente ser notificado de algum novo vídeo que venha a sair daquele canal. Também, se eu não me interesso, for um vídeo que eu assisti por acaso, eu não vou me inscrever só porque o cara está pedindo. Então, automaticamente eu já digo aqui para vocês, não tem necessidade de eu ficar pedindo para vocês se inscreverem. Se quiser se inscrever, se inscreve. Se também não quiserem, tanto faz. Então, depois dessa apresentação, vamos dar sequência, sem encheção de linguiça, ao episódio piloto aí do meu canal do YouTube, que no caso se chama Fugitivo da Matrix, mas que vai ter temáticas que eu vou tentar diversificar. E essa temática que mais voltada para cinema, entretenimento, eu considero chamado um bloco chamado Mestre dos Filmes, né? Mestre dos Filmes. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre os programas, filmes e tudo que era assustador nos anos 80 e início dos anos 90 na televisão. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro filme que realmente me assustou quando eu era criança, que foi O Exorcista. Então vamos lá. O Exorcista, 1973. Vocês devem estar achando engraçado a minha forma de gravação meio amadora aí, né? Mas vamos seguindo aí, né? O que importa é o conteúdo. Então, O Exorcista, esse filmaço aí, que marcou uma geração, foi o primeiro filme que eu lembro de ter assistido na minha infância, com 6 anos de idade, em 17 de maio de 1989, no cinema em casa, que na época era à noite, uma quinta-feira à noite. Assisti essa obra-prima máxima do cinema de terror. Eu lembro que a sensação de medo era tão grande que não tinha nada que se comparava a isso. E, caras, é um filme que, sinceramente, até hoje ele assusta. Até hoje ele assusta. Então, O Exorcista, já comecei bem, né? A minha vida cinematográfica, tanto que até hoje eu sou um fanático por filmes de terror. O terror continua sendo o gênero que eu mais amo até hoje, na questão que a gente fala de cinema no geral. Eu gosto de vários tipos de filmes, mas o terror continua sendo o meu favorito, estilo gênero cinematográfico. E O Exorcista foi só o primeiro filme que eu assisti, né? Não só de terror, mas no geral. E depois eu fui assistindo outros filmes, né? E, assim, em questão de filmes, não só O Exorcista, mas também outros filmes que eu gostava muito, mas que assustavam mais por uma cena ou outra, mas que acabava que eu gostava muito, como Um Lobisomem Americano em Londres, né? Que não era tão assustador para mim, mas eu gostava muito dessa temática. Agora, outros programas, né, que assustavam bastante naquela época, para mim. O próprio Chaves tinha episódios que eram muito assustadores, que deixavam de cabelo em pé, como o episódio que o Seu Madruga, não, o Chaves, o Kiko e a Chiquinha entram na casa da dona Clotilde, da Bruxa 71, e tem aquela cena, né, que a casa dela é um lugar todo estranho, assustador, que é uma bruxa que tá colocando o boneco do Seu Madruga no
caldeirão, aquela cena, aquele episódio eu acho muito assustador, eu tinha muito medo dele. Outro episódio que eu tinha um certo medo era o episódio que eles, meio assustador deles, que eles assistiram um filme de terror lá, que a Chiquinha bota um capacete na cabeça, ó, uma máscara, e o Kiko tá todo assustado, com medo, o Chaves fica tendo piripaque. O Chapolin também tinha episódios muito assustadores, pelo menos eu tinha medo de alguns episódios, como o do Abominável Homem das Neves, dava um medo ver o Seu Madruga feio daquele jeito, todo esquisitão. Tinha o Tinha um episódio dos duendes, cara, que eu tinha muito medo daqueles duendinhos demoníacos, cara. Eu tinha um medo enorme. Tinha também. Entre esses episódios do Chapolin, eu tinha mais medo desses, né? Mas até o próprio Pica-Pau tinha alguns momentos que me assustavam. Exemplo, o primeiro episódio que o Zé Curubu aparece, se não estiver enganado, que é o final do episódio tem uma cena do elevador que aparece um anjinho dentro do elevador e fala, vai subir. Aí depois vem o outro elevador que parece um diabão, vai descer. E aí joga o Zé Curubu dentro do elevador. Eu tinha muito medo do diabo, né? Dessa representação do diabo. Né? Então, você vê um desenho animado que tinha o diabo assim aparecendo, vai descer, eu ficava com muito medo. Né? E outra cena, outro episódio que eu tinha um medo, um certo medo uma parte do Pica-Pau, era o episódio que aparecia um duendinho Pica-Pau, né? E no final do episódio, esse duendinho é mandado pro inferno. Aí quando ele chega no inferno, o diabo fala: oh, que bom você voltou. Dava um medo enorme aquilo ali, cara. Eu tinha muito medo do diabo quando era criança. E eu tinha muitos pesadelos também, né? E outras coisas assustadoras, e não falo só assustadoras, né, que passavam na televisão quando era criança, não só na temática de assustador, mas também de traumático, que eram coisas que deixavam meio assim, sabe, traumatizado. Nós temos aí também o filme chamado a Fortaleza, 1986. É um filme filme australiano que tinha uns bandidos que acho que eles já tinham assaltado um lugar lá e usavam máscaras. Tinha um Papai Noel, um pato, um gato, e eu não lembro muito qual era o outro, se era um macaco, alguma coisa do tipo. E esses caras iam para um vilarejo afastado, onde tinha uma escolinha, onde essas crianças estavam com a professora, e geralmente, justamente, esses bandidos pegam essas crianças e a professora de refém. E eu lembrava que dava muito medo, assim, não tanto a questão do medo, mas era traumatizante, né? Porque era uma violência assim, psicológica muito grande para a infância daquele momento, né? E você vê uma figura que é o Papai Noel relacionada à maldade, né? Aquilo dava muito medo. E olha que eu não assisti na época o filme chamado Natal Sangrento, que o assassino se veste de Papai Noel, porque aí eu teria ficado realmente traumatizado. Mas é aquela coisa, né? Eu fui ver já depois de adulto esse filme, né? Então, se eu tivesse visto Natal Sangrento lá nos anos 90, quando eu era criança, no final dos anos 80 e início dos 90, teria ficado muito traumatizado com esse filme, com certeza. Outros filmes que marcaram, assim, que me deixaram bastante, de certo modo, traumatizado ou assustado, e filmes não, mas também também programas de televisão, né? Tinha alguns episódios de Caverna do Dragão que arrepiavam, né? E tinha toda aquela parada demoníaca, de magia, oculta. Eu não vou lembrar aqui um episódio especial, né? De Caverna do Dragão. Quase todos os episódios de Caverna do Dragão eram episódios que tinham essa parada meio de dark fantasy, né? Meio assustadora. O Moon-Ra também, do Thundercats, ele deixava a gente meio... Era massa, mas ao mesmo tempo era uma parada meio demoníaca, né? Quando ele ficava com aquele... Antigos espíritos! Aquela voz dele era demoníaca, tá louco. Outra coisa que... deixa eu me lembrar aqui também que
como é que se fala, traumatizava e assustava bastante naquela época, era o, o filme do Exterminador do Futuro, de certo modo, o primeiro, de 1984. A primeira vez que eu assisti ele foi em 94, né? No antigo festival. Não, era cinema. Cinema no. Era uma sessão de filmes que estreou no SBT, que passava todo dia à noite. Era cinema na sua casa. Não era cinema em casa, não. Era tipo como se fosse um cinema que você tinha todo dia, passava filmes, né? E eu não me lembro agora o nome da sessão, não adianta. E passou, né, esse filme, O Exterminador do Futuro. E assim, não é que o filme era assustador, mas a cena que final que aparece aquele androidezão, o esqueleto, né, do Exterminador, é medonho, né? Uma coisa assim, é marcante, né? Uma cena que não tem como você dizer que ela não marca. E deixa eu ver outros filmes aí que também marcaram bastante. Temos aí uma cena que me marcou muito também, mas no aspecto não tanto de assustar, mas de traumatizante, né? Pela questão da violência, foi o filme Máquina Mortífera 2, que eu fui assistir ali em 94, por ali mais ou menos. E tem a cena lá que marca muito, que é a cena que os bandidos matam a menina, né? E aí colocam ela numa camisa de força e afundam ela dentro do mar, né? Aí na hora que eles vão fazer o mesmo com o Mel Gibson, né? O Martin Riggs, na hora que ele tá afundando, que ele consegue se desvencilhar da camisa de força, ele encontra o corpo da menina morto, né? E assim, quando você é criança, você vê corpos, né, pessoas mortas, assim, geralmente mexe com a sua mente, né? Tanto que outra cena que marcou um pouco, que é um filme que até é de certo modo bobinho para a maioria das pessoas quando você vê hoje, a Lagoa Azul, cara. A Lagoa Azul, nossa, é um filme romântico, tal, 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 mas tem uma cena no início do filme, falo da Lagoa Azul de 1980, né, com a Brooke Shields. E tem uma cena no início do filme que eles estão sendo criados pelo bêbado lá que sobrevive junto com eles ao naufrágio na ilha. E esse cara toma umas a mais e acaba que eles acham ele morto. Sai um caranguejo da boca dele um dia, né? E isso é medonho, né, cara? Você não tá acostumado a ver ninguém morto. E você vê um filme quando é criança que tem um cara que tá saindo caranguejo da boca dele do ouvido, cara. É medonho isso aí. Deixa eu ver outros filmes aí, outras coisas que marcaram, né, também. Que traumatizaram de certo modo, assim, quando eu era criança. Tinha um filme que eu queria lembrar o nome desse filme, que ele me deixou muito traumatizado quando eu assisti, mas eu não lembro nem nunca de ter assistido esse filme inteiro. Ele deve ter passado no SBT da vida, o SBT era especialista em passar esses filmes bem trecheiras, bem com a temática assustadora ou até pesados, né? Filmes trecheiras e coisas do tipo. Tinha um filme que era sobre uma ilha, se não me engano, ou um lugar na América Central, tipo a Nicarágua, que um exército revolucionário tinha tomado o lugar, né? E aí tinha um pessoal que estava vivendo sua vida em paz, tinha inclusive uns turistas americanos nesse lugar. E aí essa milícia toma o controle do lugar e começa a torturar e maltratar as pessoas. E aí tem uma cena que ela, até hoje, cara, eu queria lembrar o nome desse filme para me reassistir ele, que tem uma cena que tem um padre lá que ele tenta dialogar com esses revolucionários aí, guerrilheiros, né? E aí eles colocam alguns desses jovens dentro de um poço, como se fosse tipo um lugar para um cativeiro para eles ficarem presos lá, né? Aí daqui a pouco eles jogam o cara, só o torso do cara, sem perna, sem braço, e o cara vivo ainda agonizando, que é justamente esse padre que estava com eles. E cara, eu lembro que aquela cena de ver o cara sem braço, sem perna, eu ali, muito novo, aquilo me assustou muito, me deixou angustiado, que eu caí em prantos com aquilo ali, porque eu ficava pensando, caramba, se vier um pessoal desse aqui, cara, e cortar os braços e as pernas, eu tinha uma imaginação muito fértil de me colocar na situação de imaginar se aquilo realmente acontecesse na vida real.
Então, quando eu imaginava isso, cara, eu era muito fácil de entrar na realidade do filme que eu assistia, na realidade de qualquer coisa que eu assisti. Eu sempre tive essa grande facilidade de ter essa imersão muito grande com a ficção, de me colocar no lugar de imaginar, eita, e se fosse real, se isso acontecesse realmente, como é que seria? E eu me assustei, me desesperei, foi uma coisa que me traumatizou muito essa cena. Tanto que quando eu assisti O Exorcista a primeira vez, né, que foi o primeiro filme que eu assisti, vi aquela menina possuída ali, aquela coisa demoníaca, eu ficava vendo que os padres ali eram as únicas pessoas que conseguiam combater aquele demônio se ainda sofriam na mão dele, né? Eu lembro que eu falava assim, nossa, eu vou virar um padre, por medo, né, que um demônio possuísse alguém ali, ou tentasse me possuir, e eu não tivesse como fazer nada, entendeu? Você vê como é que era a minha mente naquela época. Outros filmes ali que me impactaram, não só filmes como programas de televisão, teve episódios de desenhos aí também, de tokusatsu, que eu gostava muito. Acho que uma coisa que marcou muito a minha infância foi os tokusatsu da extinta TV Manchete, né? Que Deus a tenha, que marcou muito a minha geração, a Rede Manchete. E nós tínhamos Jaspion e Changeman, que eram os tokusatsus que passavam as novelinhas para crianças japonesas que eles falavam também. E o Jaspion tinha alguns episódios que eram meio assim, esquisitos, que davam até um pouco de medo algumas coisas, pelo menos para uma criança. Eu lembro do episódio que é o segundo episódio de Jaspion, se não estiver enganado, que eles encontram um planeta lá, uma estação, uma nave adormecida que tem um computador, estilo bem o estilo do HAL, né, do 2001 Odisseia no Espaço. E esse computador ele faz uma projeção dele, que é tipo uma pessoa com a máscara, daquelas máscaras bem tenebrosas japonesas, né? Que eu esqueci o nome, é Hanya, né? E ele é medonho, fica perturbando aquele, como se fosse um fantasma da máquina, né? Que fica atacando o Jaspion. E é bem medonho, cara. E tem uns criaturas que também ficam nesse lugar atirando e matando as pessoas ali, que tem umas máscaras esquisitas. É um episódio que eu tinha um pouco de grilo com esse episódio. Outro episódio que me assustava um pouco era. Dava um medo, assim, pela pegada meio sombria, que era o episódio que o Magaren havia morrido, sido até inclusive esquartejado pelo Jaspion, numa luta. E o Magaren, filho do Satangos, né? Que eu sempre gostei mais dele do que do Jaspion quando assisti. E a bruxa Kilza, eles chamam ela para poder ressuscitar e fazer uma macumba lá tenebrosa, uma feitiçaria para poder. Uma feitiçaria galáctica para poder ressuscitar o Magaren. E aí tá lá o Satangos assistindo. Meu filho! Aí a bruxa Kilza começa com Berebecan, Catabanda, Berebecan, Catabanda, aí tem toda aquela musiquinha de fundo, e aquele gelo seco fazendo aquele efeito de neblina, e aí o corpo do Magaren começa a se recompor e ele ressuscita. É bem sombrio isso aí, cara. Acho que foi o meu primeiro contato com uma feitiçaria na minha infância, foi essa cena do Jaspion. Teve um outro episódio que era um pouco medonho assim, foi quando o Satangos ele faz a metamorfose e transforma num monstro muito feio, com a boca parecendo a boca do predador, de certo modo. Era muito medonho, eu tinha muito medo, porque eu imaginava na minha cabeça que o diabo, a forma dele original era aquela ali, né? Igual o Satangos na metamorfose final dele. E aí, pra mim, era uma coisa medonha aquilo. E é isso, eu acho que de Jasper, as coisas que mais me assustaram foram essas. E tinha também um episódio que não era que era assustador, mas era esquisito, cara. Que era o episódio numa ilha lá, num lugar isolado, que todas as pessoas ficaram com cabelo branco e ficavam bebendo leite de um sapo feio, que era o Gamadoraz. É no mínimo bizarro esse episódio aí, cara. Que eles ficavam Gamadoraz, Gamadoraz, e eles destruíam todos os.
os, é, tem toda a tecnologia que eles tinham acesso, eles destruíam, né? E aí tinha um outro episódio que ele traumatizava um pouco, não tanto pelo medo que causava, mas pela coisa esquisita e bizarra que tinha, e também até pela questão também do do ar meio triste que tinha no final do episódio, que era o episódio do cedro, né, que era uma árvore gigantesca, milenar, que ela era viva e falava e ficava cantando. E aí a sociedade estava destruindo, derrubando todas as árvores, tinha uma parada meio ecologista ali, né? E o Satangoso acaba destruindo aquela árvore e transformando ela em um monstro. E aí o Jasper acaba tendo que destruir aquela árvore e aí tem um clima meio triste no final, né? Porque você acaba tendo empatia pelo robô, pela árvore, né? Só que aí você vê ela sendo destruída pelo Jasper e não tem salvação ali, né? Outro episódio, acho que já na Jasper, já é o Changeman. O Changeman é o primeiro Esquadrão Sentai, que vai ter vários Esquadrão Sentais e Power Ranger, vai ser a cópia de tudo isso. O Esquadrão Relâmpago Changeman tinha um episódio que. Não é que era um episódio, mas tinha um ser lá que dava um pouco de medo, que era o Bazoo, que era o líder dos caras, que era um torso gigantesco, um japonês com as roupas esquisitas, que não tinha braço nem pernas e ficava flutuando no espaço com uma voz. Vocês têm que derrotar os Changemans. E isso, cara. E outra coisa que assustava um pouco era a Shima, que era uma mulher, uma japonesa até bonita, atraente, só que ela tinha uma voz cavernosa, medonha, que dava medo, assim. Você pensava assim, essa mulher tá possuída, cara, que coisa estranha. E era uma coisa meio esquisita, sabe? Depois a gente tinha aí Black Kamen Rider. O Black Kamen Rider ele tinha uma coisa que não chegava a assustar, mas os Gorgons me davam um pouco de medo, aqueles monstros lá, os Gorgons. Eles davam um pouco de medo, eles tinham uma figura meio, sei lá, vai parecer umas criaturas feias, uns demônios com aquelas roupas de sacerdotes demoníacos, cara. Era meio assustador aquilo ali. E teve episódios traumáticos que foi o episódio do que o monstro lá, baleia azul, ele é morto porque ele poupou a vida do Kamen Rider. E aí dá uma pena dele, né? Chega a ser um pouco traumatizante esse episódio. E também tinha o de Jiraiya, o Incrível Ninja. Jiraiya, o Incrível Ninja tinha uma coisa que me deixava meio traumatizado. Traumatizado assim, que assustava um pouco, era o vilão, né? O Dokusai. Que ele tinha uma máscara de samurai preta, parecendo um capetão com um chifre, né? Então, assim, ele, pela essa simbologia meio parecendo um diabo, tudo que parecia um diabo me dava um pouco de medo, né? E, e o tirando o Dokusai, tinha também um episódio que me traumatizou muito ali, assim, porque me deixava meio para baixo, assim. Que era o episódio de um caçador lá, demoníaco, que usava uma máscara toda listrada igual de tigre, né? E ele era um caçador que ia para a África e matava vários animais e levava as peles para os contrabandistas. E o menino estava triste. Esqueci o nome do menino, que era o irmão adotivo do Jiraiya. Era o. Ele tinha um nome engraçadinho, mas eu não tô lembrando agora. Então, assim, esse menino tinha visto tinha tido uma aula lá na escola sobre os animais em extinção, a caça e que estava levando a certas espécies de extinção e era muito triste, né? E aí você via esse ar meio dramático ali, né? Rolando no episódio e tinha esse monstro não, esse caçador, né? Maligno aí que era contrabandista de peles e coisa do tipo. Eu lembro que era um episódio que deixava a gente numa bad, assim, numa tristeza um pouco, assim. E é isso, acho que não tem muito o que se falar mais, assim, no questão de tokusatsu. E eu posso falar sobre outros filmes, né? Que me deixavam assustado um pouco na época.
A Hora do Pesadelo, cara. A primeira vez que eu assisti o Fred Krueger foi muito jovem. Ele passou no cinema em casa, só pra você ter ideia, à tarde. E era a Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, de 1988. Foi o primeiro filme do Fred Krueger que eu assisti. Cara, era uma coisa nova, diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. Um assassino, um cara feio, todo deformado, que matava os jovens quando eles pegavam no sono, cara. Que coisa louca aquilo. Inclusive, na minha infância, eu tive até pesadelos com o próprio Fred Krueger, né? Quando eu assisti esses filmes aí. E eu lembro que eu tinha um medo irracional muito grande do Jason. Tanto que eu demorei muito tempo para assistir algum filme do Jason. Eu lembro que eu tava no auge da minha infância ali, de passar esses filmes da série Sexta-feira 13 na Globo, passava direto. Eu lembro até hoje de um dia que anunciou que ia passar Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataque em Nova York. E filme de 89, né? E então ele foi passar na tela quente, se não estiver enganado, né? Esse filme. E eu lembro que eu tinha muito medo do Jason. O pessoal ficava falando, o Jason mata todo mundo, não sei o que. Eu não sei porque eu tinha um medo da figura dele, daquela máscara, daquela figura insana, né? Que era o Jason. Aquilo assustava muito a minha pessoa. Né? E, e tanto que o, eu vi uma cena, né, do comercial, e depois eu lembro que nesse dia eu fui ligar a televisão e tava passando o filme, né? Tava passando o filme e mostrou assim o Jason, né? E eu fiquei meio com medo e não quis assistir. Engraçado que depois eu criei uma grande. Fiquei extremamente obcecado por assistir os filmes do Jason depois. Se eu tivesse tido conhecimento do Michael Myers, da série Halloween lá na minha infância, também com certeza teria sido algo que eu teria muito medo, porque o Michael Myers, se brincar, ele é mais assustador que o próprio Jason, né? O Jason ele é um filme mais para ver as mortes cabulosas, mas o Michael Myers sempre é aquela coisa que ele parece que não é um ser humano, né? Ele parece uma entidade, um ser que aparece na escuridão e mata você sem nem demonstrar o mínimo de emoção. Eu acho ele muito mais assustador que o Jason nessa questão. E tinha também o mestre dos brinquedos, que dava um pouco de medo, aqueles bonecos feios do caramba lá. E para a gente chegar a uma análise aí, tinha algumas outras coisas que traumatizaram na infância aí, assim, no aspecto de filmes e séries. Eu lembro do. Eu lembro de uma série que passou em 95, sei que eu já tinha 12 anos, mas era uma série que ela me deixou meio mal, assim, né? Meio traumatizado de ver aquilo ali, porque era uma coisa meio. Um assunto muito pesado para uma criança assistir, né? Que era uma série que passou na Record. Uma minissérie que passou na Record e eu já tentei pesquisar para encontrar o nome dessa minissérie, ou qualquer coisa falando sobre ela, mas eu não acho, não consigo achar em lugar nenhum. Eu não sei nem onde é que a Record achou isso aí, cara. E era uma minissérie que falava sobre o escândalo, né, de Pedro lá que aconteceu em Boston. E era uma coisa meio. Era muito pesada assim a temática, sabe? E eu assisti alguns episódios e. Cara, você ficava num mal-estar muito grande, né? De pensar assim, cara, que vida de merda dessas pessoas, que vida triste. E era muito triste, cara. Traumatizou, sabe? Me deixou um pouco. Um certo mal-estar. Que foi a primeira vez que eu tive contato assim com esse tipo de temática na minha infância, em termos de filmes e produções assim, foi essa minissérie que a Record trouxe naquele momento, que foi até bastante polêmico, porque a Globo sempre era muito de defender o catolicismo. Não estou condenando de maneira nenhuma o catolicismo, mas esses escândalos geralmente não eram falados sobre eles na Globo, na grande mídia, né, no geral, e a Record foi o primeiro canal que começou
a divulgar, né, esses escândalos da Igreja Católica que aconteciam aí, que ninguém falava sobre essas coisas. Então eu acho que deu para me tratar sobre todos os assuntos aí, das coisas que mais me impactavam na minha infância ali, que mais assustaram, traumatizaram a infância dos anos 80 e 90. Claro que a gente tem algumas coisas que eu esqueci de falar aqui, como o Fofão, né, cara? O Fofão era uma coisa medonha, cara. Aquele bicho com aquela bochechona esquisita, parecendo um Chuck que fez uma cirurgia plástica que deu errado. O Fofão era assustador, cara. O... Outra coisa que também assustava bastante era. Eu não digo nem que o Chuck assustava muito, não, cara. Eu gostava do Chuck. Não tinha muito medo do Chuck. Mas o primeiro filme, O Brinquedo Assassino de 1988, ele tem aquela parada do voodoo, o boneco também é extremamente maligno, cara. Então até era uma coisa que deixava você meio assim, cara, já pensou um boneco desse criar vida e pelo amor de Deus. Agora sim, quando eu era criança, as coisas que eu mais tinha medo realmente era no âmbito espiritual, né? Esse âmbito demoníaco, espiritual, sobrenatural. E tinha um filme que eu tinha um cagaço, um medo enorme desse filme que se chamava A Casa das Almas Perdidas, de 1991, e ele era baseado numa história real, que inclusive foi um caso que os Warren, né, participaram ali, o casal Warren, Ed e Lorraine Warren, participaram, ajudaram nesse caso. Tem um livro, né, inclusive, quem quiser depois procurar, tem uns canais que falam sobre esse caso da Casa das Almas Perdidas. E assim, esse filme, A Casa das Almas Perdidas, na época foi equivalente ao que seria o Invocação do Mal da época. É um filme de 91, eu lembro que ele estreou no Supercine lá em 94, por aí. E o Supercine, ele era especialista nesses filmes que eram baseados numa história real, e sempre eram umas histórias bem pesadas, bem tenebrosas, assim, entendeu? E uma coisa que assustava muito, cara, quando era criança, é quando falava baseado numa história real, porque sempre era uma história dramática, uma história que muita gente morria e coisa do tipo. E tanto que até um filme que passou naquela época, que foi Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, e dava um mal-estar porque era baseado numa história real. E quando você falava que era baseado numa história real, você já ficava, caramba, que tristeza, isso aconteceu de verdade. E dava mais medo, né, quando falavam que era baseado numa história real. E, e é isso, cara. Eu não assisti muitos outros filmes sobrenaturais na época, porque eu fui ver MTV já depois de 15 anos de idade, que eu fui ver algum MTV. Também Poltergeist também eu já fui assistir bem mais velho. Então, assim, já não assustava tanto, assim. Porque eu acho que a época que você se assusta mais na sua vida, eu tô conjecturando que isso também é relativo, vai de pessoa para pessoa, mas geralmente o período, a fase que você mais está suscetível a se impressionar e se assustar de uma maneira muito mais poderosa é justamente esse período que vai dos seus 6 anos de idade até seus 12 anos, talvez, cara. Eu acho que depois de 13 anos de idade para frente, você já está conseguindo lidar com certas temáticas com muito mais tranquilidade. Não impacta, o impacto não é tão brutal assim, né? Como seria se fosse antes. Então, assim, isso é relativo também, né? Pode ter gente com 16 anos, com 15 anos, que pode se impactar tão brutalmente como uma pessoa de 12 anos. Pode ter gente com 12 anos de idade que já não se impacta com mais nada. Então, isso é uma coisa muito relativa. Mas eu tenho para mim que esse período de 6 anos, que vai dos 6 anos de idade até os 12 anos, é o período que você está mais suscetível a se impressionar muito mais profundamente e se assustar muito mais, se traumatizar muito mais com certas temáticas. Então é isso, acho que não tenho mais nada para falar assim. Não, tinha, assim, em termos de televisão também, tinha outras coisas que a gente não pode esquecer, que era um filme que eu gostava muito, né? Que Se Brincar foi o filme que eu mais assisti na minha vida,
que é Ghost do Outro Lado da Vida. Cara, o filme até que é legalzinho, é um romance e tal, só que tem umas cenas que elas até hoje me deixam meio assim incomodado. E que na época me deixaram extremamente assustado até as últimas camadas do meu ser, que era aquelas cenas que aparecem aqueles. Assim que o Sam, né? Que é o personagem principal vivido pelo Patrick Swayze, ele acaba provocando, né, a morte dos caras que mataram ele. Quando esses caras morrem, né? Principalmente a cena mais assustadora, talvez, de todas é a cena do cara lá que realmente matou ele, que ele é atropelado por um carro. E aí, de repente, vem umas sombras malignas que surgem na rua e levam e arrastam o cara, velho. E o olhar de desespero do cara sendo levado pelas sombras, e elas. Oh, cara, que coisa medonha, velho. Sinceramente, eu lembro a primeira vez que eu vi aquilo ali, eu quase me caguei de tanto medo. Eu tinha medo daquelas sombras, velho. Tá louco, bicho. Eu tinha um medo horrível daquelas sombras. E. ah, Cara, tem muita coisa louca, velho. Se a gente for ver nos anos 80 e anos 90, assim, em termos de temáticas assustadoras, sinceramente. Mas eu acho que eu já falei sobre todos os filmes aí que realmente marcaram ali mais pesadamente, assim. Mais do que outros, né? Acho que não tem nenhum que ficou faltando aqui, não. Provavelmente não. Então, porque assim, depois de 13 anos pra frente já eram legais, o terror bacana, mas não era aquela coisa que te deixava extremamente traumatizado, com medo enorme, desesperado. Eu ainda vou dar um, um adendo aqui, que foi coisa que eu vi já muito depois, né, muito mais velho, mas que assustava um pouco, cara. Que era uma parada que rolava muito no ano 2000, 90, principalmente ano 2000, o ano de 2000. Sei que eu já tinha 17 anos, mas eram coisas que me assustavam. Que eram um bloco que tinha no programa do Ratinho, no finalzinho do programa do Ratinho, geralmente eu mudava para o SBT já para pegar o final do Ratinho e esperar o filme que ia passar. Geralmente na sexta-feira era onde tinha esse bloco do Ratinho, que era o Histórias que o Povo Conta. E aí, nesse bloco, geralmente na sexta-feira à noite, eu ficava esperando para ver o Tela de Sucesso, que geralmente era um filme, a maioria das vezes, de terror, coisa do tipo. E eu assistia o Histórias que o Povo Conta e tinha cada história cabeluda, cara. E aí, quando eles falavam que era uma história que aconteceu e tal, tal, com aquela voz do Sombra maligna, aquela voz lá. Não era o Sombra, não, era outro cara que era o narrador, né? Cara, era muito assustador aquilo, cara. Sinceramente, eu achava muito assustador. E é isso. Então, acho que a gente pode fechar aqui com histórias que o povo conta. Essa temática dos momentos traumatizantes e assustadores da geração que nasceu aí, que curtiu a infância nos anos 80 e início dos 90. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, como talvez um pouco aí meio nas coxas aí, meio amador, né? A câmera talvez um pouco tremida, um efeito aí, edição muito louca aí, sei lá. Mas o que importa é a temática, né? O que importa é a temática e a vontade de estar aqui oferecendo um conteúdo legal de discussão, que eu tenho certeza que essas coisas aí, esses impactos traumatizantes e assustadores que eu tive na minha época, muitos aí que podem estar ouvindo o vídeo também na mesma época, podem ter tido essas mesmas impressões aí, se assustado, e coloca aí nos comentários aí alguns momentos que eu possa ter esquecido aí, assustadores e traumatizantes da televisão e da mídia e da cultura nerd nos anos 80 e inícios dos anos 90. E é isso aí. Até o próximo episódio aí do Fugitivo da Matrix. O canal Fugitivo da Matrix, o mestre dos filmes.
e vamos tratar de outras temáticas depois bacanas aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, meus camaradas. Bom,